Você já parou para pensar em quantas coisas estranhas, curiosas e aparentemente sem explicação existem ao nosso redor? Algumas perguntas parecem simples, outras soam absurdas, e algumas nos fazem parar tudo, só para tentar entender melhor como o mundo funciona. Hoje no Top 10 vamos responder perguntas curiosas que circulam pela internet, ciência e história. Fica comigo até o final, porque as últimas perguntas são as mais impressionantes. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos começar com uma pergunta que com certeza já passou pela sua cabeça. É uma ideia ao mesmo tempo assustadora e fascinante, não é? Pensar que nossa consciência pode ter um último suspiro antes de tudo acabar. Agora, vamos para o mundo pré-histórico. Será que um dia poderíamos ver um Tiranossauro Rex andando por aí de novo? A resposta curta é: provavelmente não. Trazer os dinossauros de volta à vida é algo extremamente improvável, para não dizer impossível, com a tecnologia que temos hoje. O principal problema é o DNA. Com o passar do tempo, o material genético se degrada, e depois de milhões de anos, simplesmente, não sobra nada intacto para ser usado. Mesmo que encontrássemos um fragmento, seria como tentar montar um quebra-cabeça de 1 bilhão de peças, com apenas 3 delas. Os avanços da biotecnologia e da clonagem são incríveis, claro, mas hoje só é possível recriar espécies que foram extintas há pouco tempo. Ou no máximo criar híbridos entre espécies muito próximas, como usar uma ave moderna para tentar trazer de volta um parente extinto. Então, por enquanto, os dinossauros vão continuar apenas nos filmes e nos museus. Falando em lugares distantes, por que será que certas partes do nosso planeta quase não recebem visitantes? Existem alguns países e regiões que são super isolados, seja por motivos geográficos, políticos ou ambientais. Por exemplo, imagine ilhas remotíssimas no meio do oceano. Chegar lá pode ser perigoso, caro, e às vezes só é possível em certas épocas do ano. Outros lugares, como o Butão ou certas reservas na Amazônia, mantêm restrições rigorosas de propósito. Eles fazem isso para proteger ecossistemas que são extremamente frágeis, ou para preservar culturas tradicionais que não tiveram muito contato com o mundo exterior. Então não é só uma questão de dificuldade de acesso. Muitas vezes, é uma escolha para garantir que esses lugares únicos continuem existindo para as futuras gerações. Vamos para uma pergunta prática. Quanto tempo realmente leva para aprender um novo idioma? A verdade é que não existe um número mágico. Depende totalmente da sua dedicação, do método que você usa e, principalmente, do quanto você se expõe à nova língua. Se você praticar todos os dias e tentar mergulhar de cabeça na cultura, é possível alcançar um nível básico em alguns meses, o suficiente para se virar em uma viagem, por exemplo. Mas a fluência completa, aquela que te permite entender piadas, usar gírias e soar natural, geralmente leva anos de estudo e prática. Aprender um idioma não é só memorizar vocabulário e regras gramaticais. É também entender a cultura, o sotaque e as nuances que só o tempo e a imersão podem te dar. Então, paciência e constância são as chaves. E por falar em ideias, por que será que algumas invenções que parecem geniais nunca saem do papel? A gente vê direto na internet projetos incríveis, soluções para problemas mundiais, mas que nunca foram colocados em prática. Por quê? A verdade é que uma boa ideia é só o começo. Para ela se tornar realidade, precisa passar por muitos filtros. Primeiro, a viabilidade técnica. A tecnologia para construir aquilo já existe. Depois, vem os custos. É economicamente viável produzir e vender? Também tem um impacto ambiental, as regulamentações governamentais e até mesmo as barreiras culturais. Às vezes uma solução pode ser perfeita em um país, mas completamente inadequada em outro. Por isso, muitas ideias promissoras acabam engavetadas, esperando o momento certo, a tecnologia certa ou o investimento certo para acontecer. Agora, uma curiosidade que você pode ter experimentado em alguma viagem. Por que em algumas águas a gente flutua com tanta facilidade? É o caso do Mar Morto, por exemplo. A resposta está na química e na física. Lagos e mares com uma concentração muito alta de sal, como o Mar Morto,
tem uma densidade maior do que a água comum. Isso faz com que o nosso corpo M. comperaca se torne mais leve em relação ao líquido. O resultado? Você boia sem fazer absolutamente nenhum esforço. É o famoso princípio de Arquimedes em ação, que diz que um corpo imerso em um fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado. Em águas muito salgadas, esse empuxo é tão forte que te empurra para a superfície. Aliás, essa propriedade é até usada em terapias de flutuação para relaxamento. E que tal esta? Como é que certos alimentos podem mudar temporariamente a cor da nossa pele? Parece estranho, mas é verdade. Alguns alimentos são ricos em pigmentos naturais, como o beta-caroteno, presente em cenouras, abóboras e batatas doces, ou o licopeno, que dá a cor vermelha aos tomates. Se você consumir esses alimentos em excesso, mas muito excesso mesmo, esses pigmentos podem se acumular na sua pele, deixando-a com um tom amarelado ou alaranjado. Nós temos vários mecanismos de defesa que são pura programação evolutiva. Piscar os olhos quando algo se aproxima do rosto, por exemplo, é um reflexo para proteger nossos olhos de detritos ou impactos. Puxar a mão rapidamente quando encostamos em algo quente acontece antes mesmo do nosso cérebro processar a dor. É uma resposta da medula espinhal para evitar uma queimadura grave. Até mesmo o ato de tossir ou espirrar é um reflexo para expelir partículas estranhas das nossas vias respiratórias. Todos esses reflexos são automáticos, ou seja, acontecem sem que a gente precise pensar. Eles são o resultado de milhões de anos de evolução que garantiram a sobrevivência dos nossos ancestrais e continuam nos protegendo hoje. Para fechar nossa lista, uma pergunta sobre nós mesmos. Por que as populações humanas, ao redor do mundo, têm características físicas tão diferentes? A cor da pele, o tipo de cabelo, o formato do rosto e a estatura são apenas alguns exemplos da incrível diversidade humana. A explicação para isso está na adaptação. Ao longo de milhares de anos, os grupos humanos que migraram para diferentes partes do planeta se adaptaram às condições locais de clima, alimentação e ambiente. Por exemplo, a pele mais escura, rica em melanina, evoluiu em regiões com muita luz solar como é a África, para proteger contra a radiação ultravioleta. Já a pele mais clara surgiu em lugares com menos sol, como o norte da Europa, para facilitar a produção de vitamina D, que é essencial para os ossos. Cada característica que vemos hoje é, na verdade, uma solução que a evolução encontrou para um desafio específico daquele ambiente. Agora quero saber de você, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Teve alguma resposta que você não fazia ideia? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com alguém curioso como você, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. No próximo vídeo vamos responder perguntas ainda mais intrigantes que fazem todo mundo parar e pensar. Ei, lá!